Cara, então, tava falando aqui pro pessoal, né, que a gente criou a comunidade com o objetivo de estimular esse network, o aprendizado, a troca mesmo, né, a colaboração entre profissionais que de alguma maneira estão trabalhando com esportes, seja na parte do audiovisual, seja na parte de patrocinadores, agências, o próprio esporte, nutrição. E a comunidade, pô, nos primeiros dias já foi um sucesso aí, já temos, né, quase 300 pessoas participando. E foi muito legal poder contar com vocês, né, com a iniciativa de vocês. Esse vídeo vai ficar gravado, depois a gente vai publicar, mandar, eu vou promover para um monte de gente, que eu acho que é uma oportunidade super legal conhecer o que vocês fizeram. Queria que vocês contassem, né, a gente começasse a se apresentarem, contarem um pouquinho da experiência de vocês fora da área de esporte, dentro da área de esporte, como é que vocês chegaram na ideia do documentário, como é que foi ali poder captar os recursos, né? Que eu sei que vocês fizeram uma estratégia super interessante de captação de recursos. Como é que está sendo essa repercussão, né? Desse material que, para mim, cara, é um material super emocionante, né? Eu que acompanhei a trajetória ali, mas eu acho que é legal a gente ouvir essa história de vocês. Beleza. Não, pô, acho que é importante. Bom, vou me apresentar, depois a gente fala do Dani, que na verdade. Porque tem um. Não saímos nada. Temos um terceiro elemento que não está aqui, aliás, de vários que fazem parte do filme, mas que é o grande idealizador do projeto, que é o Daniel Furiati. Eu sou Rafael Vieira, sou diretor artístico criativo de audiovisual, cineasta formado há pelo menos 20 anos, e nesse projeto exerci o trabalho de diretor e diretor de fotografia para compor a equipe e a gente executar esse projeto maneiríssimo que o Dani encabeçou aí e que nasceu a partir do quê, Marcelo? Você se apresenta, por favor, conta um pouco isso, que você está no início da ideia também. Eu sou o Marcelo Donlop, esse acho que é um filme que nasce no Maracanã, né? Nasce no Maracanã e termina no Maracanã. Foi muito legal porque a gente, na arquibancada, trocando aquela ideia, o Daniel começa a ter essa ideia de como contar uma fase importante da história do Flamengo, da nossa infância, e o Daniel começa a vir com esse papo, né? Que a gente fica, pô, papo de bar, né? Papo de maluco. Ó, tu vai conversar lá com o Júnior? Aí eu falei, pô, o que eu vou falar com o Júnior? Não, fala lá com o Júnior que a gente podia fazer um filme. E a coisa começa assim, com sonho, né? E depois vai se tornando um papo mais sério. Aí um dia ele chegou assim, ó, agora é sério. Você vai me apresentar ao Leovigildo Júnior, maestro. A gente vai começar um filme que vai ser assim, assado. Convidou o Rafael, convidou um monte de gente. E foi maravilhoso. O Daniel, pô, posso ir, Daniel, nesse primeiro encontro? Ele, não, eu quero falar com o Júnior, tal, para ser um negócio mais sério, para ele entender e tal, não precisa ir. Eu falei, não, mas eu queria ir. Não, mas pode deixar que eu vou encontrar com ele em Copacabana. A gente queria evitar um pouco o contato dos fanáticos com o ídolo ainda, né? Dar aquela segurada para não assustar o cara ainda, né? Cara, eu quero continuar ouvindo a história, mas eu queria guardar essa pergunta, porque foi uma coisa que eu vivi muito no Flamengo. Como que você separa os fanáticos do profissionalismo da gestão? Tá? Depois a gente fala sobre isso, mas conta aí. Eu certamente vai poder dizer, não sei. Eu ainda não sei. Não, e aí o Daniel falou, não, eu quero uma conversa séria, vou marcar com o Júnior e tal. E eu falei, Júnior, eu tenho um amigão, o Júnior me trata quase como um sobrinho, porque eu sou muito amigo dos primos dele. E o Júnior, ele tem um irmão, pouca gente sabe, mas é um craque também, só que no vôlei, chamado Lino. E o Lino jogou vôlei com meu pai a vida inteira. Então eles são muito amigos e tal. Então, a primeira vez que o Flamengo ganhou uma coisa, eu estava no Maracanã, eu cheguei lá, não sei o que, na plataforma, estava lá o Júnior, eu fiquei me olhando assim, ele conversando com meu pai, igual amigo. Eu falei, como é que meu pai é amigo desse cara? Fiquei meio chocado. E, bom, a partir daí, a ideia começou, tal, foi longe. Quando o Daniel marca para encontrar com o Júnior falou, tá bom, quinta-feira em Copacabana, tal, e chega de sunga da pelada dele na praia, que teve agora no começo do ano, chega de sungão, a praia cheia de areia, e o Daniel falou, Júnior acabou de chegar aqui no restaurante que a gente marcou, de sungão, cheio de areia, todo mundo pedindo autógrafo o tempo todo, e, cara, mesmo assim, bem carioca, de uma forma bem carioca, mais Flamengo possível, a coisa
deu super certo, conversaram, o Daniel expôs qual era a ideia do filme e o que precisava do Júnior, que era basicamente que o Júnior avaliasse o projeto, desse o aval e conversasse com todo mundo que a gente gostaria de entrevistar, que era a turma dele, a molecada daquela época do título de 92, que ficava no Flamengo. E aí, a partir daí, deu super certo. Colocar uma dificuldade aqui, porque assim, até como mérito do Daniel, né? A gente, para você conseguir convencer um cara desse a topar um projeto desse, Sim. tem toda que as pessoas falam assim, a gente fala muito sobre o projeto do filme depois que ele está executado, né? Mas essa pré que a gente chama, essas negociações, porque assim, sem o ok, né? Não tem filme sem o Júnior. Uhum. E uma frase que a gente ouviu dele, né, do próprio Daniel, assim, foram muitos encontros. Por quê? Você acha que nós fomos os primeiros a oferecer um filme para o Júnior sobre ele mesmo? Óbvio que não. Então, acredito que devem ter tido muitas pessoas que passaram por ali e que, de alguma forma, não o levaram adiante. Prometeram Sim. a ele, venderam para ele areia no deserto e não entregaram, sabe? Então, isso também foi um método do Dani muito grande de conseguir apresentar para ele de um jeito que ele também entendesse que, acima de tudo, porque assim, o Daniel não chegou falando assim, olha só, a gente está aqui com uma grande emissora querendo botar um dinheiro para fazer um filme sobre você. Porque senão não teria nem sido a conversa com a gente, né? Então, o projeto ele é totalmente independente, nós temos a parceria, né? A gente negociou a parceria com o Sport TV, com a Globo, porque eles são parceiros estratégicos no que tange o aspecto de material de arquivo, né? O SEDOC é um dos maiores ouros da história esportiva do futebol brasileiro que existem, né? Não chega tanto ao lugar do Canal 100 no sentido romântico do cinema, mas está no lugar de informação jornalística muito valiosa. Está mais acessível que qualquer outro. Total. Então, assim, se formou essa parceria entre o Júnior, a partir de muita conversa com o Daniel, porque sempre há muita desconfiança, né? Futebol é um lugar que traz muita desconfiança. O Júnior hoje é um comentarista, né? Então ele tem Perfeito. Com a editora, ele não pode também chegar a entrar em qualquer projeto sem muita conversa. Então, realmente foi um golaço para ficar nas metáforas de futebol que o Daniel teve que ir fazendo a jogadinha, até que chegou e mostrou que o projeto era sério e, enfim, eles têm experiência, né? Daniel, Rafael pode falar o que ele já fez e eu acho que a partir também do que vocês já fizeram, o Júnior botou fé. Né? Total. Minha pergunta era essa, o que vocês acham foram os fatores, assim, críticos para que ele concordasse, né? Não foi só o charme do Daniel, não foi só o fato, né, de você ser um rubro-negro, assim, pô, super arraigado e tal. Quais foram os fatores? Assim, vocês conversaram com ele depois que já estava tudo pronto? Falar, cara, Júnior, porra, por que você comprou a ideia com a gente? Por que você decidiu a favor, mesmo com vários fatores que poderiam atrapalhar isso, né? O contrato dele, o fato de muita gente provavelmente já ter proposto. Vocês conseguem, assim, especificar ou não? Foi emoção mesmo depois de tudo? Vou pegar sua deixa. O Marcelo falou uma coisa sobre um pouco do currículo, né? O Dani, obviamente, a conexão com o próprio Marcelo agora foi muito maneira, com o próprio Dani, assim, mas o Dani e eu já tínhamos tido, né? Bom, o Marcelo tem uma relação com o Flamengo criativa de tudo que ele escreve, de tudo que ele compõe como alma rubro-negra, né? E de literatura e tudo mais. No nosso caso, eu e o Dani, a gente tinha essa relação audiovisual do anterior, que vem desde 2006, né? Que a gente fez alguns projetos juntos, mas, acima de tudo, quando a gente consagrou como um projeto mais forte junto com a Caribe, que era a produtora do Daniel, foi o projeto do Pentatri, a Hegemonia, que foi o Campeonato Carioca de 2009, na época com o Fábio Luciano, aquela galera toda que a gente passou o Fluminense em títulos cariocas. E, obviamente, tínhamos outros projetos, como Copa União, até eu mesmo estava envolvido em outros projetos que o Dani estava e também não estava. Então, a gente tem realmente um lastro histórico de projetos de futebol alinhados de êxito, né? Então, assim, todos os projetos que a gente vendeu, que a gente prometeu, a gente entregou para algum lugar. Na época era banca de jornal, né? A gente fazia Globomarcas e botava em banca. Canal Brasil sempre foi um grande parceiro e tal. Mas é isso, assim. Mas acho que a gente pode resumir agora. Não sei se o Marcelo quer complementar alguma coisa em relação a isso, mas...
Eu acho que teve uma coisa também que fisgou muito o Júnior e o pessoal todo que nos concedeu entrevista, que era a própria data, né? A efeméride da coisa. 92. O Daniel chega e fala assim, cara, daqui a um ano, ele tem a ideia ali, Bem lembrado. começa ele a fortalecer, né? Juntar tudo para fazer no mês de 2021 e fala, ó, são 30 anos dos títulos mais surreais, mais surpreendentes da história do Flamengo e a gente quer documentar isso que não passa em branco. E o Júnior, na mesma hora, falou: olha, a gente tem uma ideia, a gente vai encontrar o time todo, vai mandar o Idemar de Goiás, o Charles Guerreiro vai vir do Pará e tal. Então, quer dizer, já tinha uma ideia de festejar o Toto Santa Catarina. Eles iam juntar todo aquele elenco que ganhou o título de 92 por uma grande pelada na Gávea. Quer dizer, isso já estava tudo feito. O Júnior olhou e falou: bom, agora um filme que registre isso, um filme que conte como é que eles chegaram lá, vai ser legal de rever. E nisso aí, pô, o Daniel fez do jeito mais apaixonado possível, mais simples possível também, de um jeito que eu acho que o Júnior gostou, o pessoal todo gostou de se ver lá e vai passar no Sport TV amanhã, né? Então, não. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Faz aí porque eu já vi, né? Mas faz aí a Tá no campanha. Globoplay, não, para o pessoal que está assistindo, tá na Globoplay, pode ver a hora que quiser, mas o grande avant-première, né? A pré-estreia do filme em circuito, tal, vai ser no sábado à noite no Sport TV, antes do jogo do Flamengo na Copinha. E o que tem tudo a ver, porque o filme começa mostrando o Djalminha, o Júnior Baiano, aquela geração do Paulo Nunes, etc., todo mundo jogando junto na Copinha, né? Então, casou bem essa exibição. Vai dar até para comparar, para ver se o pessoal daquela Copinha de 90 joga mais ou igual a esse pessoal da Copinha de 2025. Sabe Comparação bem agora a justa. gente. Porque os nossos sub-20 vão estar no Carioca, né? Então tem que passar aí um pouquinho do filtro. Mas eu acho que o conceito do craque a gente faz em casa, né? Que, pô, eu cresci ouvindo, e provavelmente vocês cresceram ouvindo também. Eu espero que os nossos filhos e netos continuem ouvindo, apesar de que hoje, obviamente, você tem toda essa indústria do futebol, né? Você forma craques, vende alguns craques muito cedo para trazer outros craques, né? Por conta até da mudança. Acho que é um ponto de partida muito interessante para essa composição entre ser lançado logo antes da Copinha, né? Que tem sim muitos craques, não só rubro-negros, né? Não só do Flamengo. A gente está vendo vários. Que o filme acaba mostrando isso, pessoal, que ainda não viu, a gente não vai ficar dando muito spoiler, mas ele acaba sendo um documento disso, de como se forma, como qualquer clube. A gente é Flamengo, contou uma história que a gente conhecia por dentro, mas como qualquer clube forma um grande time e como um clube brasileiro em crise, desforma esse time, manda embora, desmonta por coisas fundos econômicos e tal. E o Paulo Nunes fala, pô, a gente queria continuar jogando, a gente não queria nem muito aumento. Você vai vendo que tristeza não ter aquela geração não ter ficado mais tempo. É uma história também, é uma história de sucesso, mas é um puta drama. Não, dá uma tristeza, assim, você estava falando sobre isso, né, Daniel? Eu acho que eu percebo muito esse filme, ele tem uma coisa muito interessante, que ele era um ponto ali, numa linha do tempo intergeracional muito interessante, né? Porque, assim, para mim, eu tô com 42, eu sou milênio de 1982. Para mim, a minha primeira memória absoluta, porque eu não vi o Zico jogar, sacou? Eu tenho vaga memória do Zico em 87, mas eu não vi o Zico jogar. Graças a Deus eu vi o Maestro. Para mim, o Maestro é o meu portal para 81, tá ligado? Na vida. Uhum. Então, assim, mas é interessante porque é como o Júnior abraça essa transição de geração, assim, e eu acho que é um último momento também que eu acho que que uma geração atual, por exemplo, que às vezes tá vivendo o Flamengo de 2017 para cá, acho que eles não têm noção do quão trágico era você ser um jovem jogador de base do Flamengo e quão difícil era. Mas aí, para mim, o que é o lado muito impressionante, que era o amor. Que eu acho que é uma coisa que se perdeu completamente, assim. Então, acho que ali você ouve o Paulo Nunes falar
Pô, tem momentos icônicos do Júnior explicando como ele abria a mão do salário dele para pagar a molecada, para a molecada poder voltar para casa. Assim, era uns bagulho muito louco. Não que isso não é romantizar, tá? Sim, Não é sim. romantizar, mas é só talvez aludir, né? Referenciar Contextualizar, né? um sentimento de futebol que era muito, que era legal de resguardar, sabe? Que eu acho que seria legal as pessoas acessarem para poderem entender e ter um comparativo, tá ligado? Porque hoje é aquilo, né? A gente opta muito, a gente vê muito essas coisas, a galera escoar um pouco pelas mãos, né? Pelos dedos. Mas é isso. Eu acho que você vai falar, Massa? Fala aí. Eu ia responder a tua pergunta. Você falou de como separar esse amor, né, isenção. Eu sou Boa. jornalista, sei lá, profissional desde estagiei no Globo em 2002. A partir dali eu comecei a tornei jornalista profissional. Estou até hoje. E aí como eu separar, né? A gente chega lá, ó, hoje a filmagem é na casa do Zinho. Eu falei, porra, caraca, eu vou ficar ali brincando com o Beagle do Zinho. Uma coisa que eu era criança, o Zinho circulando lá na Gávea, a gente ficava olhando assim, ah, o Zinho e tal. Então, como a gente também amadurece, perde um pouco, o Rio de Janeiro ajuda nisso, de ver a gente, né, circulando aí o tempo todo, o pessoal que a gente admira e tal. As entrevistas correram super bem, acho que o nosso único medo foi talvez ser destratado por um velho ídolo. Eu falei, pô, será que o cara na hora ali vai ser um babaca? Cara, graças a Deus, meu irmão, todo mundo que a gente entrevistou nos recebeu muito bem. Eu saí mais fã ali de todo mundo que eu falei, eu saí mais fã. E mais caras aqui. Mais mérito também, até falar esse mérito do Marcelo também, que conduziu as entrevistas na sua maior da parte. A pesquisa estava muito, muito absurda, muito fato bom. Tinha muito fato também que você resgatou também de coisas, de histórias, folclores, fofocas. Queria destacar a história, falando dos juniores, de Ernesto Paulo, da Copa São Paulo de 1990. Essa história é absurda, absurda. A galera tem que assistir para pegar essa. Eu não Então acho que eles sei se você quer dar spoiler, porque muito do que vocês contaram estava no teaser, né? Naqueles 2 minutinhos ali do teaser. Eu vi o Paulo Nunes falando, falei, cara, eu tenho que ver o documentário, né? Até porque eu, cara, também, para mim, 92 foi o grande título que eu via, né? Que eu não era tão. Eu nasci em 78, mas, cara, eu não acompanhei 81, 87 eu me lembro, né? Mas me lembro ainda muito pequeno ali, porra, com a idade que o meu filho tem hoje, né? Talvez. Mas, cara, 92 foi aquela porra de ver o Júnior rodando os braços e tal, cara. Pô, fico emocionado até hoje, né? E ver aquela molecada junto com ele, que é uma coisa que a gente. O Flamengo é tetra, não sei o quê. Eu nem vi aquele jogo, eu vi os gols fantásticos, aquele golaço do Bebé e tudo mais, passe do Andrade, mas a gente não ficava parado em frente à TV, estava jogando bola, né? A gente tinha 10 anos, 9 anos, mas de 92, aí eu já começo aí no Maracanã em 88. Então, quando o Daniel me chama para fazer um filme, eu falei, pô, vou voltar lá naquele Marcelo Garotão lá, indo ao Maracanã a primeira vez, comemorando as primeiras taças. E eu fui ao Maracanã, aquele brasileiro, ao longo de 92 todo, com meu irmão, com meu pai, com os amigos dele, nossos amigos mais novos. E eu lembro claramente que eu chegava em casa e falei assim, cara, tomara que a gente ganhe. Eu me lembro quando. Eu sou muito Flamengo, né? Mas eu me lembro na época que eu fui convidado pelo próprio presidente Bandeira, pelo Cláudio, né? Que me apresentou. Que uma das coisas que eles falaram assim, cara, uma coisa boa que a gente percebeu em você é que você não é fanático, que você vai conseguir separar o profissionalismo. Fanático, não, assim, eu me considero fanático, mas ao mesmo tempo eu sei assim, ser profissional ou um voluntário com cargo estatutário, você ficava feliz ou ficava triste, né? Quando você passa a ser do quadro do clube, você fica ou aliviado ou arrasado, né? Muda a sensação. O Arthur Mullenberg fala muito isso também. Ele trabalhou uma época lá, ele, não sei se a frase também pode até ser dele. Ele começa ali no Flamengo, um pouco antes dessa gestão do Bandeira, e não tinha. O Flamengo começou a não ganhar. Foi aquela, acho que época do Luxemburgo. O Flamengo ficou lá 10 jogos sem ganhar, ele já ia trabalhar assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Dias de terror. Uma pergunta do Felipe aí, né? Do que vocês viram de diferente, né?
da estrutura do clube, do que vocês levantaram no documentário, muito por conta das entrevistas, e do clube hoje, né? Eu vou guardar essa pergunta, Felipe, para a gente fazer, mas eu queria voltar rapidamente à questão, né, dos grandes desafios. Vocês falaram desse primeiro desafio de convencer o Júnior, né, a fazer, o maestro a fazer, mostrar o histórico de vocês, toda a experiência, todo o profissionalismo, e ele entrou na ideia. Só que você tem várias outras coisas. Você tem que formar time, você tem questão de financiamento, né, do funding, de levantar os recursos necessários. Quais foram os grandes desafios que vocês enfrentaram depois, né? Bom, não foi ter nenhum grande craque tratando vocês mal, isso aqui a gente já tirou da mesa, mas como é que vocês levantaram os recursos? Vocês investiram vocês mesmos? Vocês captaram? Eu sei algumas respostas, mas eu não sei se a galera sabe. Então, acho que vale contar. Tiveram dois ídolos que cagaram pra ele. Deixa abaixo. E os balãozinhos explodindo ali. Mas vou só dar uma... Cara, o cinema independente, qualquer artista independente, qualquer pessoa que cria um produto, seja arte ou qualquer coisa, é dinheiro, né, gente? Porque o talento, a disposição, a gente tem, as ideias a gente tem, a gente negocia, né? A gente vende as ideias, assim como os produtos audiovisuais de futebol. Eu fiz o meu primeiro em 2006. Estamos em 2024. E segue sendo horrível para você produzir filme. Você tem a Netflix transmitindo esporte ao vivo, produzindo um monte de documentário biópico, e você não tem, recorrentemente, filme de títulos dos clubes. Flamengo não faz título filme de todos os títulos. Por que não faz? Já vendeu as imagens para a Globo. Você tem o material. É só fazer. Você tem uma estrutura como o Flá TV cobrindo bastidores, porque antigamente, quando você ganhava um título a cada 20 anos, imagina, você ia ter que ficar captando as imagens dos bastidores e tal, para eventualmente... Daniel, a gente criou esse modelo para o Flamengo, indiretamente, né? Porque a gente criou os DVDs de venda de banca de jornal, que era o DVD... Gente, eu fiz título Copa do Brasil, Campeonato Carioca 2007... Campeonato Carioca 2007, não era para abrir uma aba, só falar assim, mas é só para dar um exemplo que eu acho que é pouco explorado. Eu tô falando de 2007. YouTube existia há 2 anos. Sabe como é que a gente fez o filme? Eu precisava de mais material. A gente achou material de torcida no YouTube. Eu pedia material de torcida pro YouTube. Foi assim, foi a primeira vez que eu conheci o Paparazzo, aquela figura que o Gabriel filmava tudo, em 2007. Então eu editava multicâmera com material de internet. 2007, imagina fazer isso hoje. Então, assim... Pra botar um drone no Felipe Luiz. Meu irmão, o potencial é zero explorado. A gente vende jogo para Amazon, Prime Video, tem uma janela gigantesca que pode financiar e a gente não explora, Daniel. Tá parado. Aí uma oportunidade, então, que você acha que... Porque tem público para consumir, né? Óbvio que tem. Só que o que acontece? O título da Libertadores, quem fez? Conmebol. Quem fez para Conmebol? A produtora foi A Conspiração, tá? Vocês assistiram o documentário? Recomendo vocês assistirem o documentário do Flamengo da Parada. Maneiro, mas faltou meio quilo de alma ali. De alma flamenca mesmo. Nesse tá ligado? caso, falta a emoção, né? Na verdade, falta quem de fato tá lá dentro, conhece. Porque o que acontece? Na hora que rola as oportunidades, quem de fato fazia e faz não chega pra gente. A gente segue correndo atrás sozinho. O Daniel, o Marcelo, eu, botando dinheiro do bolso. A gente só conseguiu fazer esse projeto, mas até para explicar o modelo de negócio. Sport TV deu R$0 pra gente. Né? Eles deram material de arquivo, que é preciosíssimo, e são donos do filme sem suor. Em compensação, o Flamengo deu o dobro disso. Deu. O dobro de exato. Então, eu participei com 5 vezes isso, pô. Pois é. Não, o problema dos clubes, acho que eles antigamente não tinham a verba. Hoje, há um investimento. Todos os clubes melhoraram, tirando alguns poucos que não conseguiram ainda botar a cabeça para fora. Mas o departamento de comunicação melhorou muito. Só que ainda não vem, eu acho, os filmes, os museus, como uma coisa muito importante para a história, para construir patrimônio. Quer dizer, a história do Flamengo
é o que, pô, todos aqueles ídolos é o que permite a gente estar hoje com um time desse quilate. Mas quando você chega e quer contar essa história, pô, eu quero contar a história, não, isso já é passado, tal, sabe? Não tem um interesse, não tem ninguém que chegue, pô, e brigue para arrumar investimento para aquilo. Eu acho que com essa gestão nova tem tudo para mudar com as futuras gestões, porque realmente não estavam acostumados a ter dinheiro sobrando, mas é você ter, possível, é você perder e aí eu falo sobre, que eu acho que é uma coisa crônica também de cultura brasileira, né? De não valorizar a história. Você tem ídolos como o Adílio que fazem uma passagem e você não tem um material biográfico histórico no Museu do Flamengo para você impulsionar, para você fazer as pessoas irem até lá para conhecer o legado desse cara, que é o legado do Flamengo. Então, o que a gente está fazendo como cineasta? Criando um legado para que outras pessoas possam saber do que aconteceu em 2006 na Copa do Brasil, que a gente não ganhava porra nenhuma há 14 anos, desde 92. Por isso eu quis fazer o filme. Eu falei, caraca, meu irmão, olha esse ato. A galera não tem noção. 14 anos sem ganhar nada. Direito, para não falar nada, ganhou o Campeonato Carioca, teve o tri do Tri Carioca e acabou. E eu acho que não vai ser caro quando isso acontecer, entendeu? Quer dizer, não vai ser uma despesa absurda para o clube, vai ser um investimento muito barato. Se você chegar e o departamento de comunicação que está tomando posse agora, perceber que com 30 mil, 40 mil por ano, eles conseguirem fazer, esse ano a gente vai fazer um filme do Adílio. Contrata uma puta de uma equipe, vai lá e vamos fazer um filme do Adílio. Ano que vem vai fazer o filme do, sei lá, tantos anos do título da Copa do Brasil e faz entrevista a todo mundo, Bina, Jonathan, sei lá. Cada ano você pode fazer um grande filme com muito pouco e aquilo vai ficar para sempre para todo mundo, vai ficar para sempre para o clube. Direcionamento de recurso. Eu quero parada, por exemplo, assim, você podia aquilo, assim, a galera, eu acho impactante, tipo assim, a gente sabe que o BAP, atual presidente do Flamengo, é um cara que era da Sky. Ele tem total conhecimento de direitos patrimoniais, de audiovisual, direito de transmissão, satélite. Ele sabe o parangolé do bagulho. E aí eu fico entendendo assim, por que a gente não faz a NFL Films? Por que todo ano o Real Madrid lança um documentário sobre a marca Real Madrid e o Flamengo não? Uhum. A gente está falando de Flamengo, mas a gente poderia estar falando de qualquer clube de massa no Brasil, que são alguns. Está falando de Brasil e está falando de Espanha, né? Esse é o problema. O Flamengo não está arte, o Flamengo está dentro de um país que não liga na hora que precisa. Pô, vamos investir num filme, pô, legal, irado, como é que é isso? Não, tem que, doar para ver um filme pronto. Porra, caraca, mas o que a minha empresa ganha com isso, entendeu? É complicado. Não, o pessoal não vê valor em... Não, assim, não só do ponto de vista cultural, né, do ponto de vista corporativo, de entender que você está falando na criação de um ativo histórico, mas também um ativo histórico que gera rentabilidade, porque, tudo bem, no ano seguinte você vai ter um interesse muito grande, mas você gera uma cauda longa eu queria que meu filho... sabe qual é o vídeo que meu filho mais vê no futebol, tirando fute-paródias? É o Flamengo ganhando do Santos, entendeu? O 5-4. O Flamengo ganhando do Santos. Não, esse jogo é um filme. Esse jogo era um filme de 60 minutos, pô. Mole, um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro, porra. Neymar e Ronaldinho, tá ligado? E era pra ter sido feito quando o Pelé tava aí. Exato. Exato. E a gente tá perdendo. Exatamente. E assim, eu sei que um pedaço... E só para lembrar, Dani, a gente foi financiado pela benfeitoria. O nosso dinheiro, o nosso dinheiro principal, galera, que tá escutando a gente aí, nós fomos 7 mil pessoas, cara, foi financiado pela benfeitoria. E funcionou, e o Daniel brilhantemente devolveu tudo para as pessoas, sabe? De cartaz, de sessão de cinema, a gente fez uma estreia no Cinefute. Mas, cara, isso dá um trabalho, bicho, que é herculeano. Sacou? E você trabalhando de graça e tendo que pagar suas contas, né? No paralelo a isso. Então, assim, ninguém entende que todo cineasta tem 10 trabalhos, né? Assim, ninguém faz só um filme por vez. Você está fazendo 10 pratos. Então, isso aqui é uma lástima que a gente queria ter mais facilidade de poder chegar. Falando de futebol no Brasil, você tem que vender um projeto, isso é tão difícil. E hoje em dia, só para falar em termos de dinheiro, um filme desse hoje é um produto rentável, porque o
por exemplo, a gente tem uma Flá TV, né, com YouTube, plataforma do YouTube. Você cobra ingresso no YouTube. Você faz uma estreia. Quantos milhões a Flá TV já bateu? Exato. 2 milhões? Não, eles têm 4 milhões de pessoas na Flá TV. 4 milhões de pessoas. Se você cobra R$ 3,99 por pessoa para membro, como Premiere, para assistir um filme, faz as contas, gente. É dinheiro direto. YouTube fica com 30%. Tá falando? O filme do Júnior, o filme do Angelim contra Neymar, nesse grande Flamengo de tudo, acaba depois monetizando, porque podia ficar na sessão Flá TV e vai ficar ali para sempre. Você pode não só fazer isso que o Rafa falou, né? Você pode cobrar uma estreia, você pode compor essa estreia com, de repente, um bate-papo exclusivo para quem participou da estreia, né? Que vai ter informações específicas. Você pode fazer product placement durante essa estreia, você pode vender produtos específicos, né? Entrou aí entre nós o Serginho Doce Mania, né? Que tem umas lojas do Flamengo, né? Na Serra. A gente então... tem 23 patrocinadores, tá ligado? O clube. Mano, você passa o chapéu ali, bota no contrato aquela cláusulazinha ali, ó, 0,01 do orçamento direcionado é para o museu e conteúdos históricos do Flamengo e títulos. Acabou. Tem falar o Flamengo ganha a Copa do Brasil. benefícios fiscais, né? Que, poxa, a gente Fora faz isso, no... se quiser entrar na Lei Rouanet, então, é todo outro departamento de financiamento. Isso é para você produzir uma série histórica caríssima, nem precisa. Isso é que é muito louco. E que tipos de profissionais, assim, hoje, né, são necessários, vocês entendem que podem vir a ser necessários no futuro, nos próximos anos, se a gente conseguir estimular essa vertente, né, de produção audiovisual voltada para o esporte. A gente falou de títulos, a gente falou de momentos históricos, a gente falou de grandes jogos. Você acha que é um mercado que a gente tem potencial para crescer, que vai demandar profissionais, não só profissionais de vídeo, de áudio, jornalistas, mas galera de dados, inteligência artificial, sei lá, o que vocês acham que pode vir aí pela frente, cara? Eu queria só, primeiro, mostrar o que começa daqui, né, cara? A gente tá falando de um filme e sem o jornalista, né, sem o escritor, sem um livro, a gente não tem nada. E esse filme nasce da leitura desse livro aqui do meu amigo Maurício Neves Jesus, que é o Maestro, editora Museu da Pelada. Quer dizer, então, tudo pode evoluir aí no audiovisual, mas não vai nunca a gente prescindir disso aqui. É o escritor, o jornalista e o bom contador de história. E quem edita esses livros, né? Então, cada história que a gente constrói, a gente está falando, pô, quantos filmes a gente poderia? O livro do Adílio está aí já escrito, entendeu? É só... Tem muito material que já existe, muita propriedade intelectual de histórias do futebol. Aí querendo virar filme. Agora, que vai surgir aí no futuro, cargos nos clubes, aí o Rafa pode saber melhor. Não, de cargo eu não faço ideia. A Flá TV é um grande avanço, mas ainda segue um potencial ali que a gente não está nem a 0,2%, eu diria assim. Mas uma coisa que eu até, não sei, talvez seja um elo muito... Opa, não sei o que houve. Não sei o que houve, não. Os derrubados. Eu falei elo perdido, ele achou que eu ia falar que eu sou parte do elo perdido do período cetáceo. Não, mas vamos lá, conta aí. Você estava falando da importância da história, né, do jornalismo. A gente falou, o Marcelo falou sobre o fundamento de várias coisas, eu acho, do futebol, que já existe uma literatura do futebol absurda de história e folclórica pra caramba, assim, os mitos urbanos do futebol que são maravilhosos. Só que agora me recordou eu fiz uma conexão, que é o seguinte, os assuntos de futebol e as histórias intrínsecas, que a gente às vezes acessa um pouco por esses livros, às vezes por crônicas, jornalistas que têm uma informação um pouco mais quente, a gente está vendo isso muito refletido hoje nos videocasts, nos podcasts, né? Os jogadores estão indo lá e estão tendo a coragem de se debruçar e contar essa história. Muitos bastidores, né? Exatamente. E eu acho que os filmes dão mais disso, de um bastidor que você vai além da crônica, além da literatura factual de um livro, e que antigamente, isso é uma coisa cultural de evolução, eu percebia quando eu ia fazer entrevista em 2006, que a galera ficava na dúvida se eu estava fazendo uma entrevista como o Eric faria, que é uma coisa jornalística em busca de uma manchete, ou se eu estava querendo ir a fundo numa história e atrás de emoção genuína. E aí, com o tempo, por conta dos podcasts, eu acho, eles estão fazendo um bom serviço pra gente, que é de amaciar a carne e o cara entender que o cara pode contar uma história muito pessoal dele, como o Ernesto conta
a fundo da história do Djalminha na Copa São Paulo Juniores de 90, sabe? Eu acho que é esse lugar que eu acho que tem relevância sim, Daniel, e cada vez mais tem relevância, por quê? Cara, o videocast, podcast não para de crescer. A gente está levando isso de uma forma muito mais amarrada, com uma narrativa de história muito mais rebuscada, do que apenas um bate-papo meio fofoca de podcast, entendeu? Não sei se conectou um pouco as Não, coisas aí. conectou, cara. Assim, bom, claro que assim, a nossa comunidade, né, que está iniciando, a gente vai, né, ter esse vídeo aí disponível para a galera ver. Tem muita gente, pelo que eu pude ver lá no grupo, tem gente de todas as áreas. Tem gente da área jurídica, por exemplo. Teve um dia que entrou um monte de gente da área jurídica falando, trabalho no clube tal, né? Pô, sou advogado, mas tenho interesse em trabalhar com esporte. Teve gente de nutrição, teve gente de audiovisual. É uma indústria. Recentemente, não sei se foi a prefeitura, né? Mas quem até me mandou foi o Marcel Grupo, que trabalha na prefeitura, trabalhava na secretaria ligada a assuntos econômicos, mostrou o quanto que só o futebol, não estou nem falando todos os esportes, só o futebol traz de recursos para o Rio, de quanto que a economia do Rio é impactada por grandes eventos, desses grandes eventos, entenda-se grandes jogos, né? Desde Publicou isso? Oi? Você publicou Ele... isso? Não, Isso. a gente tem disponível, vou colocar lá na comunidade para quem tiver interesse. Né? Então, assim, quando a gente fala, né, aquela frase que é clássica, virou até clichê, não é só futebol, é porque não é só futebol, porque pô, emociona, porque movimenta. É porque também na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil como um todo, um grande mercado, um mercado que tem movimentado e tem viabilizado vidas, viabilizado renda, desde o vendedor, né, da pipoca, do cachorro quente. Não, até os influenciadores setoristas que estão ganhando muito dinheiro com isso Eu também. me lembro que Você está fala na aí, rua, tá na rua um dia, conta quantas camisas de time você vê. Aquela camisa não foi feita do nada, né? Aquela camisa é feita de um monte de emprego, um monte de loja, de indústria. Você contar aí, você vê como é que isso se movimenta. Não, toda uma cadeia, né? E foi bom você lembrar disso aí também, Rafa, porque você falou do Gabriel, né? Do Paparazzo, quando você conheceu e capturou lá. Eu me lembro na época, quando eu estava no Flamengo, ali, 2016, 17, 18, que a gente tinha o Taves, né? Que depois até trabalhou na Comebol, que era um dos responsáveis pela Flá TV, trabalhava lá com o Antônio Tabet, e que ele falou, cara, a gente está vendo aqui o surgimento de uma imprensa alternativa, digamos assim. Não sei nem se era esse o termo, mas de produtores de conteúdo que estão muito focados no Flamengo. O que a gente faz? Falei, cara, vamos aprender com eles e vamos interagir. Porque, assim, controlar a gente não vai controlar o que sai. A gente tem que abrir a porta. Claro que eu quero o Globo, quero o Lance, quero todo mundo lá, mas eu também quero aquele cara que produz um conteúdo com emoção, com paixão. Então, foi bom você lembrar, né? A gente tem o lado da Livinha e tem o Calazans, né? Quer dizer, o cara que vai analisar o futebol e o cara que vai levar torcedor. Tem espaço para todo mundo. Isso que é legal, né? Você tem espaço para várias personas, várias estratégias, vários modelos. Você tem o cara mais técnico, você tem a pessoa mais da torcida, né? Então, eu não estou falando só de Flamengo, de novo. É claro que a gente acaba indo do Flamengo porque, porra, é aquilo que a gente ama. Mas a gente vê isso crescendo em outros clubes também. Assim, eu vi aqui, né? Eu abri aqui da benfeitoria. Interessante que todos os valores, né, giravam em torno de 92 de alguma forma, tirando 10 aqui, né? Tem o 46, 92, 146, 192, 492, enfim. E tivemos pessoas, né? 123 pessoas de alguma forma sendo benfeitores disso. E aí você falou que retornou, né? Você retornou ingresso, em pôster, A gente de alguma maneira. cumpriu as diretrizes que a gente prometeu no negócio, porque muito crowdsourcing, Daniel, inclusive, eu sei que eu já participei como investidor e não recebi, raras as vezes recebi exatamente o que estava prometido ali. Sempre faltava um negocinho, sabe? Uhum. Não, cumprir o que se promete é o primeiro passo para você ter uma próxima campanha bem sucedida. E por falar em próxima, vocês têm novos projetos assim que vocês possam falar, obviamente, né? Não quero que vocês falem nada que para falar de números, a gente está com mais ou menos, aproveitando o ano que a gente está hoje, a gente está com o quê? 25 projetos, mais ou menos?
venci gente o quer projeto. responder aquela pergunta do Felipe. Do Felipe. Sim, lá sim, atrás. que é como é que vocês separam, né? O que vocês identificam do que vocês ouviram nas entrevistas, né, de 92, da estrutura do clube, do profissionalismo, e o que vocês estão vendo hoje. A gente de alguma maneira passou por isso, mas eu queria, vamos responder ele diretamente, porque eu acho que vale a pena. Então, você, por favor. A gente, nas primeiras entrevistas, os jogadores já falavam que não tinha nem bola para treinar. Aí a gente falou, pô, a realidade é totalmente outra. Mais ou menos todos os jogadores começaram a entrevistar assim, era bem diferente de hoje. Ah, como eu queria estar lá naquele CT. Quer dizer, era um Flamengo na penúria, né? Era um Flamengo que tinha acabado de pegar o Júnior de volta, estava o Zico aposentado, mas fazia renda quando o Maracanã enchia e quando fazia uma grande venda. Nada estava acontecendo muito. Surge, Júnior volta, tá uma molecada surgindo e era todo esse potencial de venda ainda, mas ainda não eram ativos que precisavam acontecer antes. Júnior Baiano, Djalminha, Marcelinho, Piá, Gelson Baresi, Paulo Nunes, Kitimácio, Marquinhos, Fabinho. Não tinha um ruim ali. Não tinha um mediano. E o Flamengo em crise, ao mesmo tempo, era um celeiro tão firme, eles eram tão amigos, todo mundo tinha esse sonho. Paulo Nunes não era carioca, veio lá de Goiás, com esse sonho, vou jogar no Flamengo. Então, era um Flamengo totalmente diferente de hoje, mas que estamos aqui graças a esses caras. É uma parada, só pegando uma deixa, que uma coisa que me marcou muito, que eu vou deixar no ar isso aí, porque agora que o Flamengo não vive mais isso, graças a Deus, essa miséria estrutural, essas coisas todas, mas uma frase do Luxemburgo me pegou muito no filme. E tá no projeto. Que ele vai embora, né? Ali ele é mandado embora e tal, mas muito do que é mandado embora é que o Luxemburgo estava vindo de São Paulo, do Bragantino, que estava teoria São Paulo, e São Paulo naquela época já se movimentava para ter uma estrutura diferenciada. Tanto que é por isso que durante os anos 90, São Paulo levou muito jogador carioca, muito por conta de uma estrutura de clube melhor que eles podiam oferecer, além de um salário equiparado. O Baiano saíram daqui direto. Exatamente. Só que o Luxemburgo, numa frase que ele alcunha lá para o nosso amigo presidente da época, que não vem aqui o caso, o nome que vocês vejam no filme, ele fala assim, pô, você era o cara que veio para endireitar isso aqui, e agora você está me dando o papo de que para funcionar o Flamengo tem que estar no vermelho. Lembra dessa frase? Então, existe uma coisa que foi... Aliás, foi entrevistado pela grande Cláudia Furiati, grande jornalista, que eu não estava no Brasil quando o Luxemburgo pôde dar entrevista, então foi a única que eu não participei. Mas foi a melhor entrevista. Que a gente, na verdade, né, a gente falou, pô, para entrevistar uma pessoa como Vanderlei Luxemburgo, só uma pessoa que já entrevistou o Che Guevara, no caso, não é mesmo? Fidel e Che, desculpe. Aí convocamos para esse jogar craque, Cláudia Furiati. Mas o professor deu um show de entrevista, aliás. É uma realidade diferente, né? Então. Não, legal. Pô, bom. A Gávea que se torna um vários CTs, com a barra e tudo mais, mas uma realidade diferente que mostra como os jogadores eram mais apaixonados. Né? Já era uma fase pré-profissional, talvez. Basta saber que a gente está falando aqui de dinheiro, Daniel, essa área mais de negócios que vocês estão montando tudo aí. O Zico, quando é vendido em 84, ele rende ao Flamengo $1 milhão e paga todas as dívidas do clube. Quer dizer, década de 80. Década de 80, então você vê como as coisas mudaram, né? É muito impressionante.
pega tinha uma venda, tinha uma compra do Jefferson e a gente fala. Eu, eu marquei aqui, eu anotei, né, do que vocês falaram. Hoje se fala muito do CT, então de toda uma estrutura, mas não só do CT, do ponto de vista físico, de todos os processos, então desde fisiologia, né, estrutura de treinamento, a parte de medicina, nutrição esportiva, agora finalmente de volta a parte de psicologia esportiva, né, que durante um tempo, também não vou dizer o nome de quem estava lá, que falou que jogador de futebol não precisa de psicologia, né, enfim. A gente começa a ver toda uma estrutura profissional no entorno, que traz oportunidades, que traz... Você viu a frase do Boto, né? Você viu a frase do Boto sobre os psicólogos e o departamento, né? Tem o bife e tem as fritas. As fritas, as batatas. O departamento de psicologia são as Batatas. Quem tem que descer bem, tem que estar suculento A comissão e os jogadores. Que ajuda. Não, com certeza. Mas isso eu lembro, a gente falou da questão da base, até da formação de craques, e eu me lembro muito que a gente defendia na época que a gente tivesse um olhar para a base diferente do que eu só vim aqui formar atleta, porque é um funil muito agressivo. A gente sabe que muitos dali vão acabar não seguindo na função de atletas, mas eles podem seguir no futebol de diversas maneiras, né? Desde cargos mais operacionais até, eventualmente, estarem nessas posições, futuramente numa área de nutrição, numa área de fisiologia, né? Medicina, jornalismo esportivo, porque viveram, sabem a alma, né, daquilo, desde que, obviamente, eles tenham a oportunidade de uma formação e tudo mais. E a gente falava muito isso. Eu me lembro na época que a gente trazia até como patrocínio, a gente fazia questão de ver se aquilo tinha uma conexão com a formação do ser humano, né? Então a gente trouxe a escola para o jogador, né? O jogador da base, 15, 16 anos, as bolsas, o curso de idiomas para que eventualmente ele tivesse uma experiência no exterior, a questão da saúde dental, que, por incrível que pareça, a saúde dental é algo que prejudica muito a performance de atletas. Então, ali a gente enxergava o ecossistema, né? Que poderia apoiar aquele atleta que, cara, de 1.000, vai, às vezes, virar um super profissional, 10 vão jogar, mas não necessariamente vão atingir aquele patamar salarial, e, eventualmente, os outros, ou dezenas ou centenas de outros, podem estar presentes nesse mundo do esporte, no audiovisual do esporte, no jornalismo, né, e vários outros que eu citei. Então, acho bem relevante a gente ouvir deles, né? Puxa, eu queria estar... Eu ia falar um palavrão, mas, sei lá, acho que iam derrubar de novo. Legal ver esse CT, legal ver essa estrutura. Mas tem uma outra coisa também, né, que é a parte da remuneração, a confiabilidade de que você vai receber em dia, e eu nem estou falando dos patamares salariais de 1 milhão, 1,5 milhão por mês, estou falando que você vai receber em dia aquilo que está combinado que você vai receber. Então, essa evolução, né, respondendo... Fala aí que eu... Isso é revolucionário, né, na história do Flamengo. E a gente espera que seja o comum, né, no futebol, no esporte, como em várias outras áreas. Então, acho que é super relevante, cara, e muito legal poder contar com vocês assim, nessa estreia. A gente ainda não teve esse nível de engajamento, mas eu tenho certeza que depois da próxima, quando a gente vai ter a estreia no sábado aí do filme, né? Aí, ó, conheçam, vamos publicar lá no grupo novamente, vamos publicar no Twitter, que tem super audiência lá, né, para que todo mundo possa acompanhar essa estreia desse trabalho super bem feito, esse trabalho que envolveu paixão e profissionalismo, né? Acho que equilibrou os dois aí. E queria que, sim, vocês dessem as mensagens finais, assim, estamos aí com 3 minutos para acabar a nossa hora. Queria que vocês dessem mensagens finais para quem está começando, para quem já está no setor, para quem está fazendo transição de carreira. O que vocês acreditam que é necessário fazer, estudar, desenvolver, criar de network, enfim? Rafa, por favor. Cara, assim, o que eu gosto de falar para a galera, assim, vou falar no olhar de cineasta, mas vou ser bem direto. A gente está com muita tecnologia boa para você poder potencializar as suas ideias e preparar as ideias para você vender. Antes você dependia de muita gente para poder criar uma ideia, desenvolver uma ideia a fundo, um modelo de negócio para a ideia. Hoje você tem inteligência artificial que pode te ajudar a referenciar vários modelos de negócio e ajudar a aprimorar a sua ideia
para que você consiga vender ela. E você tem celulares muito poderosos, microfones de lapela que custam R$ 90. Então, assim, a gente produziu um filme com muito pouco dinheiro, com uma qualidade bem alta, sabe? Mas não é nem um filme finalizado em 4K, para você ver que nem dinheiro para isso a gente teve, sacou? Porque às vezes nem sempre celular é a saída da parada. Mas o importante, cara, é canetar, desenvolver e usar os apoios de tecnologia que você tem para poder botar essa ideia na rua e correr atrás do dinheiro. E, cara, crowdsourcing, se a ideia é boa, dá para arrumar um dinheirinho para começar, para botar o negócio para fazer. Mas não promete aquilo que você não pode entregar, ou que melhor, que você não sabe entregar. Porque entrega aquilo que você prometeu, né? Mas se você já prometer entregar aquilo que você sabe fazer, já é meio caminho andado para você cumprir, sabe? Senão tem que correr atrás para aprender e depois prometer, sabe assim? Eu acho que a pessoa, o jovem tem que estar sempre produzindo, cara. Se ele gosta de fazer, ele pode escrever, pode estar filmando com o celular, não precisa de recurso nenhum, e ele não precisa nem exibir. O problema é que quando a gente é jovem, a gente quer que alguém veja. Você está querendo muito que alguém veja, mostra pro teu time. Pô, mostra para alguém. Canal de YouTube. Você vai montar teu canal de YouTube, um abraço. Você não precisa ter 100 pessoas te aplaudindo. Ele vai fazendo, porque você vai aprimorando o que você está fazendo e uma hora alguém te vê. Tem que ter um pouco de sorte, mas você... Joga no algoritmo que uma hora ele vai te levar ali, dependendo. Se for bom. Produção até que alguém te chama para fazer. Pô, estamos precisando exatamente de alguém que sabe fazer o que você está fazendo. E aí, até corroborar, cara, se você sente que a sua ideia é muito boa, muito boa, é aquilo. Só a ideia não adianta, né? Você tem que pensar em como essa ideia vai fazer dinheiro. Mas, às vezes, não subestima o potencial da sua ideia a, por exemplo, falar, cara, essa ideia é muito incrível, mas eu precisaria do Maestro Júnior topar essa ideia. Cara, prepara ela e vai. E, às vezes, o Maestro Júnior é o sujeito da ideia, mas, às vezes, você quer que o Marcelo escreva o seu filme ou participe do seu projeto. Meu irmão, leva para ele. Sabe? Eu acho, mas é aquilo. Não leva cru. Queima a mufa, perde tempo, prepara. Porque eu acho, para mim, o que mais aconteceu com a internet, o advento da internet hoje, é que nada é pensado profundamente. Então, na hora que você faz essa batina da ideia, você percebe que ela é frágil. E eu ia convidar, terminar aí, galera, convidando realmente para ver no Sport TV, dar aquela bombada na audiência, dar essa moral aí para os produtores. Por favor. Aí, vamos trabalhar nisso. 7 da noite no sábado. Impressionante, cara. A galera que viu o filme já no Globoplay, viu no cinema, como o pessoal veio me falar mais ou menos a mesma coisa. Foi muito engraçado. Cara, eu me senti de novo com 8 anos de idade. Aí o outro, cara, eu me senti de novo com 15 anos de idade. Aí o outro, cara, eu me senti de novo com 25 anos de idade. Ou seja, provavelmente o Júnior também gostou, né, de se sentir de novo com 35, o Zinho também, pô, se emocionou ao se ver de novo com 20 e poucos. Então, o nosso filme é para quem cansou de ver De Volta para o Futuro e outros filmes. Veja a Turma do Maestro Júnior e volte no tempo também, que vai ser uma viagem boa. Pô, sensacional esse fechamento assim, de vocês, né? Só queria, nesse final, falar que, cara, eu concordo muito com o que vocês falaram do ponto de vista de meter a cara, criar, mas ao mesmo tempo pensar no preparo, no planejamento, na sabatina da própria ideia, né? Para que... É claro que a gente fala 2025 e isso, pô, Rafa, você até profissionalmente, fora até desse projeto, é um cara que se envolve muito nessa questão de influenciadores, né? De produtores de conteúdo. A gente tem visto muito essa questão nos últimos meses e agora para 2025, essa questão da autenticidade, né? Que está se valorizando muito um conteúdo autêntico, um conteúdo que traga essa emoção. Mas isso não significa mal feito, isso não significa mal planejado. Ele pode ser até artesanal, ser feito com celular, ser feito com uma maneira mais rápida, né? Mais ágil, mas ao mesmo tempo as pessoas estão valorizando o carinho que você coloca naquilo, que não significa uma edição mega ultra, mas significa o carinho. Dani, vocês estão falando de autenticidade, eu estou pensando o que é esse grande influenciador, né? Chamado Chapolin, esse torcedor mítico do Flamengo, que se vestiu de um personagem mexicano, levou um cartaz escrito "Hoje tem gol do Gabigol",
E assim, tem nada mais puro, né, e autêntico Total. de um cara que só fez o que ele estava a fim de fazer e É virou isso. um grande. Ah, é, os Geraldinos foram os primeiros influenciadores do futebol, pô. Só que você tinha Verdade. que ver para ver ao vivo, não tinha internet para chegar. Tinha que estar lá para ver ao vivo os caras, tá Aham. ligado? Então, assim, tudo é Sim. meio cíclico mesmo. E o futebol é muito maravilhoso. E eu acho que isso que o Marcelo falou do sentimento da galera assistindo é, inclusive, no lugar não só da memória, mas da memória do sentimento. Porque ainda é aquele lugar onde o amor pelo futebol, pela camisa do Flamengo, por essa doçura, essa ingenuidade, Uhum. essa santa ignorância, ainda era existente. Eu acho que isso dá uma mexidinha, deixa o coraçãozinho mole. e o É isso aí. influenciador também tem que saber, né, mais ou menos o que que ele quer e às vezes não se aproveitar, né, dessa pureza, dessa autenticidade. Eu lembro que um dos dias mais Exatamente. divertidos recentes da minha vida foi ver quanto um cara que eu admiro, o trabalho dele é engraçado, que é o grande influenciador, torcedor chamado, apelidado de Gabi Gordo, o falso Gabigol. Eu fui ver quantos votos ele teve. Ele tentou se lançar para vereador. Ai, como eu me divertia. Sei lá, foram menos votos que nós três aqui. Como eu rio. É. Mas uma outra coisa que você falou que eu também acho super importante, é uma coisa que eu defendo muito, de fato, assim, para você ser mais criativo, você tem que começar a criar. E quanto mais você cria, mesmo sem essa audiência inicial, mais você vai criando essas conexões que vão te permitir chegar no próximo patamar, e no próximo patamar até chegar no outro patamar, né, que é o que a gente fala muito. Então, de verdade, assim, cara, começar um blog, mesmo que seja só para você, sua mãe, seu tio, quem sabe você está ali desenvolvendo um talento que você pede muito, né? Você vai entrar numa empresa, num projeto, o pessoal pede, qual é a tua experiência? Cara, eu escrevi 365 entradas de um blog durante o ano passado sobre uma paixão minha, e que você ali pode mostrar o teu talento, ou uma habilidade que você desenvolveu, ou mesmo fazer um vídeo, né? Escrever uma música, enfim. Criar, né? Botar a cara e criar. E eu tô vendo isso muito pujante, assim, né? Nessas novas gerações. Então é legal porque, cara, para ser criativo você tem que criar, não é? Criatividade para mim é mais um verbo do que um substantivo, né? E acho que vocês falaram isso de maneira muito autêntica, muito despojada E o problema é que o pessoal se trava, porque ele acha que, eu não sou tão bom nisso, eu gosto, mas não sou tão bom. Aí ele, sei lá, para de tocar um instrumento, que, não sei se eu sou tão bom. Se você gosta, vai fazendo, porque um dia aquilo vai se tornar, no mínimo, sua terapia, ou talvez o seu maior ganha-pão, né? É, Tem um livro muito bom que eu li quando eu estava nessas cruzilhadas da vida, uns 20 anos, chamado Roube como um Artista, Pô, sim, conheço. do Cleon, um grande americano. É um livro que eu acho que todo jovem que está na dúvida, querendo desistir dos dons artísticos, não sabe por onde começar, eu acho que é o livro que eu sempre recomendo para quem me pergunta. Pois é, Austin Kleon, a fera. Eu tenho isso aqui autografado, encontrei com ele uma vez. vai. Ele é muito inspirador, é uma leitura rápida, curta, que de modo bem prático, ele ensina a gente a ter paciência com Não, tem quem está vendo. insights. Pô, eu comprei, eu gostei tanto que eu dei de presente, assim, cara, porque eu falei, cara, esse é um livro que eu acho que as outras pessoas têm que ler. E tem insights, é muito rápido, é muito fácil de ler, é muito gostoso de ler, né? E tem muito disso, né? De você criar sem. Não é sem compromisso, né? Claro que você pode ter compromisso com você, mas não é um compromisso com o sucesso. É um compromisso com a arte, é um compromisso com o processo. Eu acho que isso te ajuda a alavancar bastante. Galera, Total. pô, assim, foi muito bom conversar com vocês. Eu desejo assim, um sucesso incrível aí para a estreia, né? Eu vi o teaser, sei que vocês tiveram também uma apresentação. Vocês chegaram a ter uma apresentação no cinema também, né? Foi. Um evento, não foi? Do lançamento. Foi. E eu sei que está com uma qualidade incrível, e essa viagem no tempo aí que vocês falaram. Então, esse vídeo aqui eu vou pegar uns cortezinhos, né? Léo vai me ajudar para que a gente possa, para que a gente possa divulgar. Léo Oi? Cruz aqui tá. O Léo Cruz aqui está fazendo uma pergunta para apresentar um projeto para um clube. Cara, eu acho que nesse momento o melhor clube para se apresentar um projeto atualmente é Vasco da Gama, seu Léo. É um clube que está muito aberto, tá mais fácil de navegar ali dentro. Brincadeira, Léozão. Mas o Léo, porra, não podemos esquecer disso, né? Léo Cruz,
que nos convidou para essa grande live com o Daniel. Aliás, obrigado, Léo, por essa indicação, por essa parceria. Léo, que a gente, desde a época que eu fiz os primeiros filmes rubro-negros, a gente tem um mantra, tá, gente? Que a gente precisa revelar para vocês aqui, é um pouco forte, que a gente vai revelar aqui, mas é o seguinte: nenhuma das equipes que fizeram o filme são apenas de flamenguistas. E a gente sempre precisa ter um vascaíno conosco. É específico vascaíno, não pode ser qualquer outro clube. Pode ser torcedor do América. Tem que ter um vascaíno entre nós, que é prominente ao sucesso do filme. É karmático. E nesse caso, Léo Cruz de Malta foi o nosso grande pé de coelho maltino que estava presente nessa isso, equipe, entendeu? Cara, ele é um cara sensacional, assim. Muito do que eu faço é só porque o Léo me encheu o saco ali, eu combinei, aí, pô, sei lá, com alguma outra coisa de trabalho, puxou, ele falou, e aí, vamos fazer ou não vamos fazer? Eu falei, cara, vamos. E o Justino, né, Fábio Justino, grande rubro-negro também, que pô, foi um dos grandes mentores do futuro da nação, que levava estudantes da rede pública, que escreviam, faziam redações e tinham boas frequências na escola, ele levava, cara, conseguia lá, com o clube ingresso, com doadores, alimentação para molecada, às vezes 20, 25 crianças com seus acompanhantes para ver o Mengão jogar no Maracanã. Então, um cara rubro-negro apaixonado, mas um cara muito engajado na responsabilidade social que o esporte pode ter. Tem boas ideias. O cara, pô, Flamengo, o Twitter dele... Flamengo, e se tiver precisando de alguém, em qualquer área, chama o Fábio. Pô, com certeza. Com certeza. E ele mandou mensagem, quando ele viu o lançamento do Turma do Maestro, ele já pipocou aqui, e o nosso filme vai sair quando? Eu falei, calma que agora somos 30 ideias, com as 25 do Marcelo, com as 5 mais 25 do Fábio, 50. Hoje nasceram 3, enquanto... Pô, que legal. E vamos lá, cara, vamos continuar compartilhando ideias, compartilhando oportunidades. Eu não tinha visto a pergunta do Léo, que bom que você viu aí, porque eu não tinha subido aqui a listinha. E vamos para cima, né? Beleza, vamos nessa. Obrigado, galera. Prazer. Obrigado a quem esteve aí com a gente também. Saudações e para quem não é rubro-negro também. A nós Valeu. todos.